bater um papo então aqui, conversar bem tranquilamente, né? A gente gosta de conversar aqui, não aquela conversa de 5, 10 minutos, vamos ficar à vontade aqui. Bom, estou recebendo hoje então, tenho o prazer de receber aqui na Rádio Pinel, Jair Riso, coordenador da Comissão Regional ProPonte, entre Rio Grande e São José do Norte, né? Um nome que há muitos anos, né, vem aí, lidera a luta por essa conexão tão sonhada entre as nossas cidades. Vamos conversar então sobre a licitação, os projetos, os próximos passos. Então vamos lá, vamos conversar com ele. Jair, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Pinel, é um prazer recebê-lo aqui a primeira vez conosco, aqui no estúdio, né? A gente já conversou um pouquinho em outras oportunidades, lá no Salão Nobre da Prefeitura de Rio Grande, por exemplo, estivemos lá transmitindo. É um prazer recebê-lo aqui, muito, muito boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Alisson, boa noite a todos os ouvintes e todos que estão assistindo nesse momento, né, nas redes sociais, a nossa entrevista, né? E poder discorrer aqui com calma, com tranquilidade, informar bem a nossa comunidade, né, desse novo passo, dessa nova etapa que nós alcançamos agora, desse grandioso projeto de infraestrutura que é a ponte entre Rio Grande e São José do Norte. Alisson, eu digo sempre, né, para as pessoas, né, entenderem o tempo. Eu já estou há 25 anos nessa luta, e mesmo sem mandato. Nós estávamos comentando aqui fora do ar, né, que isso não é, esse projeto não é uma causa política. Sim. Esse projeto é uma causa do povo, é uma necessidade para o desenvolvimento das nossas cidades históricas, Rio Grande, São José do Norte, toda a nossa região litorânea, né, e o estado do Rio Grande do Sul como um todo, porque o próprio diretor-geral do DENIT, engenheiro Fabrício de Oliveira Galvão, que eu me reuni várias vezes com ele em Brasília, né, ele disse, né, numa entrevista, com essas enchentes, com essa tragédia que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, se tornou mais gritante, mais necessária a construção dessa ponte. A gente viu a falta que ela faz, né? Exatamente, para o socorro, para salvar vidas, né? E ela continua fazendo falta para salvar vidas aqui de São José do Norte, de Rio Grande, de Tavares, Mostardas, Palmares, Capivari, enfim, que dependem, né, das lanchas, que dependem das balsas, que eu acho que já o serviço que tinha que ser prestado já chegou ao fim, esgotou-se, né? As pessoas têm pressa, as pessoas têm necessidade, né? E eu fico muito honrado, muito orgulhoso, né, no ano de 2000, quando eu procurei o seu Denis Lausso, saudoso Denis Lausso, meu amigo, e dei voz e vez para ele como vereador, que eu me elegi em 96. E as pessoas iam lá no meu gabinete pedir emprego, era só aí que a juventude pedia emprego. Vem a parte que eu lhe pergunto, já são 25 anos aí, né, que o senhor está nessa luta anos. Pela ponte. E qual foi, então, o momento, o que lhe motivou a assumir esse projeto? Foram várias coisas. Um fator foi esse, deu chegar a ter uma pilha assim de 50 centímetros, 60 centímetros de currículos das pessoas pedindo emprego na Câmara, né? E a outra, a questão de tu sair, tu ir em outros estados ou em Brasília, até em Gramado. Eu fui em Gramado, aí cheguei lá, eu disse ao pessoal, o senhor não é daqui? Eu digo, não sou de Rio Grande. Conhece o Rio Grande? Não conheço. Gramado, que é filhote de Rio Grande e de São José do Norte, podemos dizer assim, né? A cidade, o que tem, quantos anos tem. E as pessoas lá não sabem da história da cidade do Rio. Então eu digo, aí ele disse assim, tá, fica lá perto de Pelotas, né? Eu digo, fica perto de Pelotas. Aí, né, as pessoas passam. Lá em Brasília, num evento também, né, me chamaram para falar, né, na tribuna, eu fui, na chamada, disseram assim, agora vamos convidar o Jair Riso, né, do Rio Grande do Sul. Aí eu fui na tribuna e disse, não, eu sou Jair Riso, vereador da cidade do Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul, a cidade berço da civilização gaúcha, a cidade mais antiga do estado. E aí comecei, né? Aí o cara me parou e disse, então tá, da cidade do Rio Grande.
tinha um rio-grandino lá que estava morando em Ribeirão Preto, São Paulo. Aí quando ele viu, eu parei de falar, ele foi lá, me abraçou, disse, Jair, eu sou de Rio Grande também. E aí eu cheguei com essa ideia de, mas como é que a cidade do Rio Grande, a nossa região, não sabe? Nós estamos no fim do mundo, no fim da linha. Eu digo, aí eu digo, eu vou procurar o seu Denis. E aí falei com o Eduardo Lausso e disse para ele, eu quero falar com o seu Denis, eu quero pegar esse projeto da ligação a seco, Rio Grande do São José do Norte. Nós precisamos construir a Estrada do Inferno, que muitos também diziam que não ia sair. Nunca que vão botar asfalto lá naquele fim de mundo. Muitos diziam isso, debochavam da gente, né? E tá aí, hoje estão usufruindo da estrada asfaltada, da BR-101, né? Então, com a ponte é a mesma coisa. Aí falei com o Eduardo Lausso e aí ele disse, Jair, vai procurar o pai. Ele já não quer mais nem saber desse, tá com 82 anos e já está abandonando essa luta aí. Se tu falar com ele, com certeza ele vai abraçar e ainda vai ter mais uns anos de vida. Realmente, né? Fui lá, me recebeu muito bem, me mostrou tudo, né? E aí eu disse para ele, o que nós vamos fazer agora, seu Deus? Eu tenho uma ideia, tá aqui, ó. Vamos fazer uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Alguma vez teve audiência pública na Câmara de Vereadores? E ele disse, não, nunca, é a primeira vez. Eu digo, então vamos fazer. E aqui está, ó. Eu guardo, né, com carinho isso aqui. E aqui está o discurso dele, ó, do seu Denis, ó. Aqui, ó. Aí ele diz aqui, nosso agradecimento ao senhor vereador Jair Riso, que propôs essa audiência pública, está aqui, ano de 2000. Né? E de lá para cá nós não paramos mais. Aí eu trabalhei com ele 4 anos. A última participação dele foi lá em Capivari do Sul, num fórum Mesosul. Né? Tinha centenas de lideranças. Eu tenho a ata, né, o livro de presença lá, tudo. A última assinatura foi a dele. Aí o seu Denis faleceu, né? E a família, durante o velório ali, o Paulo Lausso chegou e disse, Jair, nós já conversamos com todos os irmãos aqui, a família toda, por unanimidade, né, tá passando todinho esse acervo de 1981 para cá, para te dar sequência nesse trabalho. Que tu foi o único que deu voz e vez pro pai. Então é uma honra, assim, é uma causa pública que eu abracei com muita responsabilidade e seriedade. E nós estamos passo a passo vencendo, né, esse processo. Sempre quando eu falo nas audiências, tudo, eu relembro aqui o seu Denis Lausso, o seu Fuad Nader, que está aqui, ó, da comissão da Câmara do Comércio, ó, Fuad Abdallah Nader, né, professor economista, Walter Albrecht, né, comerciante falecido já, e o professor engenheiro Ivo Pereira Braga, né, que era o técnico da comissão que faleceu agora recentemente com 100 anos, né? E nós temos um ainda sobrevivente, né, remanescente, que ontem eu conversei com ele me ligou, né, que é o seu Ney Azevedo, da Fropal, da Âmbara, lá de Palmares do Sul. Ontem ele me ligou e ele está com 99 anos e eu disse para ele, seu Ney, segure firme que nós vamos atravessar essa ponte. E ele tem esperança e fé, e a gente vem... Tá faceiro da vida. Né, vem... paulatinamente conquistando cada etapa. Nesses 25 anos, qual foi o momento mais difícil, né, dessa caminhada que o senhor teve? O momento mais difícil foi em 2016, porque aqui está o EVTA. Ó. Eu gosto de mostrar para as pessoas o EVTA. O que é o EVTA? O EVTA é o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Isso aqui foi licitado em 2014 e concluído em março de 2023. Portanto, por que levou todo esse tempo? Isso aqui era um projeto para 2 anos, está concluído o estudo. Por que foi pedido esse estudo? Né? Para saber, porque a gente defendia túnel, outros defendiam ponte. E esse EVTA, que foi contratado pelo governo federal, custou 2 milhões de reais, para definir, né, qual a melhor alternativa de ligação a seco entre Rio Grande e São José do Norte. Tá?
E aí foi analisada a questão do túnel e foi analisada a questão da ponte. Em 2016, esse EVTA parou. E eu achei que ia morrer ali. Então ele teve parado 2 anos praticamente. Por isso que atrasou. E aí em 2018 eu fui a Brasília e ele continuava parado. E aí em 2019 nós fomos a Brasília de novo com o novo diretor-geral do DENIT e a esperança voltou. Porque o diretor-geral, Antônio Leite, ele chegou e disse assim, olha, 80% dos estudos foram todos descartados. Mas esse estudo, esse EVTA da ponte, da ligação a seco Rio Grande São José do Norte, vai ter sequência. Então, ali voltou a esperança. Mas esses 3 anos eu imaginei que ele fosse ser também deletado. Aí a gente ia ter que começar tudo de novo. Né? Então, em 2019 foi retomado, né, o estudo, né, o EVTA, e concluído em março de 2023. Já descartado o túnel. Sim, aí o que esse estudo... Eu participei de uma reunião técnica com a Ecoplan Engenharia, né, em 2021, abril de 2021, né, eu participei, a gente estava ainda na pandemia, então foi 1 hora de reunião, e eles queriam saber, né, inclusive eu fiz os contatos aqui, inclusive prefeitura, câmaras, porto, né, para juntar, né, conteúdos, informações para a elaboração desse projeto, porque o EVTA ele aponta tudo, quais os impactos antes e depois da ponte, né, que vai ter, né, turismo, porto, tudo. Né? Então, inclusive o Porto participou da reunião técnica, e nesta reunião técnica que eu participei, eu questionei para o engenheiro Albano. Eu disse assim, engenheiro Albano, por que não é túnel? Por que está descartada a possibilidade de construção do túnel que a gente defendeu ao longo desses anos? E aí ele me esclareceu. Tecnicamente, impossível hoje, porque o túnel, né, esclarecer bem para nossa comunidade, o túnel seria na Ponta dos Pescadores, ao lado do Tecom, né, teria 1.200 metros de comprimento. Seria ali naquele local. Né? Ponte ali não poderia ser construída. Inclusive foi feito um projeto de ponte ali e nós contratamos um estudo, né, técnico, né, para contrapor a construção de ponte lá naquela localidade, porque seria um entrave para o Porto de Rio Grande. E realmente seria. A ponte lá teria 70 metros de altura. E as plataformas saem daqui, tanto do EBR aqui em São José do Norte, quanto do Estaleiro Rio Grande, com mais de 100 metros de altura. Então, se tivesse construído ponte lá, com 70 metros de altura, nós não teríamos polo naval. Mesmo que fosse uma ponte de abrir e fechar, mas a movimentação é muito maior, é muito. Embarcação. Então, aí ia toda hora. Sim, aí que o engenheiro colocou. Tecnicamente, é impossível hoje construir. Naquela época, em 80, na década de 80, daria. Mas agora não. Claro. Né? Agora, naquela época, não havia estudo. Não havia o Ministério Público assim cobrando, vigilante como é atuante, os órgãos todos de controle, né, vigilantes sobre esses projetos, né, cuidando desse projeto. Porque, por exemplo, se não tivesse esse EVTA aqui e fosse construído um túnel, não fosse licitado um túnel para construir, o Ministério Público queria dizer, por que é túnel? Por que não é ponte? Por quê? Qual o mais barato? Qual o mais viável? Né? Então, por isso foi contratado o EVTA. Né? Aí o EVTA analisou, fez os estudos, foi contratado um engenheiro estrangeiro, conhecedor em túneis, porque constrói muitos túneis lá na Europa e na Ásia, né? Porque a empresa Ecoplan Engenharia não tinha um engenheiro especialista nesse sentido. Bom, foi feito o EVTA, o engenheiro Albano fez as colocações dele ali na audiência que eu participei, dizendo que o túnel, tecnicamente, é impossível, né, neste momento, ambientalmente também e economicamente também. Por isso que é a EVTA.
que quer dizer a sigla EVTA? É Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. É os três juntos, né? E a questão da correnteza, e uma série de coisas, né? E principalmente o custo. O túnel é 4, 5 vezes mais caro que a construção de uma ponte. Essa ponte aqui é 3,8 km, do Regatas até aqui o Arroio do Laracha. Né? É 3,8 km. O túnel lá seria 1.200, lá na Ponta dos Pescadores. Né? 1.200.000. 1.200.000. Não. 1.200 metros de extensão, o túnel. O custo dele, 4 bilhões a construção. Se vocês verem hoje o túnel que vai ser construído lá em Santos, 1.200 metros. Olhem para ver o preço que está aquele túnel lá. 6 bilhões. Já foi licitado já. Santos Guarujá. Né? Na mesma época que a gente vem lutando, lá também eles vêm lutando. E vai ser túnel lá. Né? 6 bilhões. Bom, aí o estudo apontou que a melhor alternativa, né? O engenheiro Albano disse, a melhor alternativa, Jair, é a ponte. O túnel está descartado. Técnica, ambientalmente e economicamente. E aqui entre nós também fica bem melhor para a população ali se locomover aonde vai ser agora, né? Fica mais próximo ao centro. Mais próximo, porque o túnel e a ponte que eles queriam era lá na Ponta dos Pescadores, lá ao lado do Tecom, né? Seria ali. E agora não. A Ecoplan Engenharia, que realizou o EVTA, apontou como principal alternativa a ponte aqui, do Regatas ao Arroio do Laracha. Aliás, quem sugeriu aqui no Arroio do Laracha, porque na época que eu estava trabalhando e com a Ecoplan aqui na elaboração e falando sobre o traçado, eu conversei com o Paladino. O Paladino trabalhava na prefeitura aqui com a prefeita, a Fá, né? E aí ele disse, não, Jair, nós não queremos que a ponte chegue aqui no centro da cidade, né? Como vem a balsa, porque a engenheira Anne, né, que coordenou esse projeto do EVTA, ela mandou um traçado para mim do Regatas lá onde chega a balsa, quer dizer, é o lado norte, né, de São José do Norte. E então a prefeitura não quer, disse não, aqui não, porque a gente quer tirar os caminhões aqui do centro da cidade, do centro histórico, realmente, né? Sim. Caminhão aqui vai continuar essa destruição que está aqui, os calçamentos da cidade de São José do Norte. Então, eu digo assim, me faz um desenho então do traçado. E aí eles mandaram o traçado aqui, o Arroio do Laracha, ao lado do bairro Comendador Carlos Santos. Então eu mandei para a Ecoplan esse traçado, e esse traçado está agora para ser licitado. Então, o que foi apresentado pela Ecoplan? Foi apresentado 2 alternativas de ponte. Uma ponte elevada, né, fixa, e uma ponte móvel, né, que abre aqui no canal de São José do Norte, né? Lado sul, que é esse que nós estamos defendendo. Regatas, Arroio do Laracha. E mais 2 alternativas. Regatas, lado norte, né? Também a ponte fixa e a ponte móvel. Lá, aquela distância lá é 4,5 km. Essa distância aqui é 3,8 km. Então nós vamos trabalhar, já estamos trabalhando nesse sentido, que agora os projetos de engenharia que foram licitados, né, se debruce em cima desse projeto aqui, desse traçado, e da ponte fixa. Porque eu conversei com a engenheira Anne da Ecoplan, e ela disse, a ponte móvel até pode sair, né, mais barato a construção, mas a manutenção dela, ao longo prazo, é que vai encarecer, né? Então, o melhor seria a ponte fixa, e é o que nós estamos trabalhando. Sem contar
de vez em quando vai travar o trânsito, né? Vai ficar ali algum Sim, tempo parado para sim, poder abrir, ela vai alçar e fechar. Exatamente. Então, o EVTA, o estudo de viabilidade, apontou como principal alternativa a construção da ponte, que ela é 4, 5 vezes mais barato, mesmo sendo maior a extensão aqui, do que a construção de um túnel. Mas deixando claro para a gente, já está decidido se vai ser a ponte de Abri, se vai ser no lado norte, do sul, ou ainda não? É isso que agora eu tô, inclusive dia 30 eu tô indo a Brasília, eu vou ir no DENIT, né, para a gente tratar dessa questão, mas eu acredito que como a construção, como o EVTA que foi pago, que foi contratado para apontar a melhor alternativa, menor custo, né, melhor viabilidade, né, sob todos os aspectos, econômica, ambiental e técnica, né? Toda a vida, esse traçado aqui, Arroio do Laracha, São José do Rio Grande, né? Regatas, né? Arroio do Laracha, vice-versa, é o trecho mais curto, né? E que sai fora da cidade. Vai ser esse traçado. Vai ser esse traçado, não tem dúvida que é esse o traçado que vai ser... E ponte fixa. Que vai ser agora executados os projetos. O DENIT, quando encomendou a concorrência pública, agora o edital saiu no dia 21 de março, que foi publicado, e agora no dia 14 de maio foi a licitação, né? Ele encaminhou essas 4 alternativas, né? E uma delas vai ser que a empresa irá elaborar os projetos de engenharia. E eu não tenho dúvida que será esse, porque economicamente, tecnicamente, é o local que tanto a cidade de São José do Norte, Rio Grande, né, quer. Né? São José do Norte não quer que seja no lado norte, porque o lado norte é o caminho da balsa. Né? Sai lá do Regatas, vai enviesado, né, sair no centro da cidade. Né? E esse traçado do Arroio do Laracha, além de ser mais curto, né, é menos custo, né, e tecnicamente mais viável. Né? Quer dizer, atende às necessidades, à demanda da cidade do Rio Grande e de São José do Norte, as exigências, né, das duas cidades. Vamos falar um pouquinho já agora da empresa vencedora. O pessoal anda perguntando, tem bastante falácia em cima da empresa, né, por exemplo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, até para desmistificar isso daí. A empresa, por exemplo, a Nova Engenharia S.A., né, de Santa Catarina, aí eu te pergunto, ela foi fundada há 6 meses atrás, né? Qual a segurança que a empresa passa por ser uma empresa nova para que consiga cumprir aí, né, dar conta da responsabilidade tão grande que é essa, a nova da ponte? Isso aí, sinceramente, eu vejo mais, né? Eu observei bastante. Infelizmente, a rede social... O pessoal está comentando aí. A rede social, ela tem um perfil muito grande, assim, de desconstruir, de difamar, né? Enquanto que ela deveria, né? Deveriam, incentivar. Assim, incentivar, apoiar, ajudar, coisa que a gente não teve ao longo desses anos, né? Muito pelo contrário, era muita crítica, muita ironia, muito deboche, né? Achando que isso... Então, como viram que agora vai sair realmente, né? Tá contratado, já foi licitado, nós já chegamos a essa situação, a essa etapa, né? Então, aí passo a querer desconstruir. Aqueles, né, que apostaram licitação, que não quer sair vão ter que... Sim, aquilo que eu falei, né? Os mesmos que falavam que não ia ser construída a Estrada do Inferno, que não iam botar dinheiro aqui nesse fim de mundo, era isso que falavam, né? Debochavam até, né? Não arruma uma rua, vamos fazer uma estrada dessa, né? Hoje estão usufruindo. Então, os mesmos, né, que criticam hoje
são os mesmos que vão atravessar, né? Porque não vai ter balsa, ou eles vão vir a nado, vão ter carro, vão ter que comprar carro daqueles de andar na água. Sim, esqueci o nome. Esqueci também, até me fugiu, porque não vão passar. Não, eu fui contra isso aqui, debochei bastante, eu não vou andar na ponte agora, né? Não vou cruzar a ponte. Então eu vejo assim, hoje nós temos órgãos, né, competentes de fiscalização e que vão cuidar disso aí. Ministério Público, a gente trabalha junto, né? Nós da comissão, que estamos há 25 anos trabalhando, a Associação Pro Ponte, que nós constituímos, para trabalhar, para lutar, constituímos uma associação Pro Ponte Rio Grande São José do Norte, e nós vamos acompanhar, nós vamos fiscalizar, assim como a gente fez do EVTA. Então não dá para demonizar as empresas, né? Achando que as empresas estão irregulares, né? Se participou da concorrência, foram 8 empresas que participaram, essa deu o menor preço e se enquadra tecnicamente dentro das exigências do edital, né? O edital é que controla, porque no edital aqui as empresas vão ter que contratar os técnicos, né, competentes, capazes para elaborar esses projetos. Engenheiros, arquitetos, né, economistas, geólogos, né, para fazer o teste do nosso solo aqui de profundidade, né, da profundidade do estaqueamento, porque sendo ponte elevada, o estaqueamento tem que ser mais profundo. A questão das correntezas aqui, de água vazante, né? Então, são projetos que exigem, né, muito complexo, né? Muito complexo e técnicos especializados. E a empresa vai contratar esses técnicos. Agora, demonizar a empresa, querer desconstruir um trabalho, né, que a gente vem realizando ao longo desses anos, né, com muita altivez, sem mandato, que muitos diziam, isso aí é ano de eleição, é politicagem, muitos falavam assim, né? E eu estou há 5 anos sem mandato e não parei um instante, muito pelo contrário. Nesses últimos 5 anos foi o que eu mais intensifiquei esse trabalho, né? Eu fui em Brasília, em 2023 eu fui 5 vezes a Brasília. Quando o EVTA foi aprovado, né, eu digo, bom, agora nós temos o EVTA, agora a gente sabe o que é ponte, vamos lutar por essa ponte agora. Aí eu fui, em abril eu estava em Brasília. O senhor não precisa mais de GPS para ir a Brasília. Hã? Não precisa de GPS mais para ir a Brasília. Não, como vou agora dia 30, se Deus quiser. E assim, Alisson, só para concluir essa parte, né, não foi por acaso que nós chegamos, né, à conquista desses 10 milhões e 300 mil para os projetos executivos da ponte. Tá? Nós, como eu falei, em 2023 nós fomos para Brasília, em 2024, em abril, antes da enchente, nós estávamos lá no DENIT, né, lutando para que fosse publicado o edital, né? Mas antes, em julho de 2023, quando foi lançado o PPA participativo do governo federal, e a Assembleia foi aqui em Porto Alegre, no plenarinho, né, Dante Baroni ali da Assembleia Legislativa, eu saí 4 horas da manhã daqui de Rio Grande no meu carro e fui para Porto Alegre e me encontrei com a ministra Simone Tebet e entreguei para ela a pasta, né, com um dossiê pedindo que fosse colocado o projeto da ponte no PAC. E ela chamou a assessoria, né, e disse assim, levo já ir lá para cadastrar o projeto da ponte no PPA participativo para votação. E nós cadastramos o projeto, obtivemos 787 votos, entramos no PPA em 10º lugar no Ministério dos Transportes, e no Rio Grande do Sul nós entramos em 2º lugar, nós só perdemos para o projeto de duplicação da BR-290. O que aconteceu? A ministra Simone Tebet disse, os 20 principais projetos de cada ministério aprovados no PPA participativo pela população, os 20 principais projetos vão ser incluídos no PAC. E nós entramos em 10º lugar nacional e em 2º lugar no estado. Entramos no PAC, né? Por isso agora, né, saiu o edital, né? A licitação no dia 14
de maio, e teve como vencedora essa empresa. Agora tem prazos, né, para recurso. A empresa Nova Engenharia de Santa Catarina. Agora tem os prazos, né? São 15 dias? São 15 dias os prazos para recurso, né? De empresas que perderam, né, a concorrência, né, para questionar, né, a empresa vencedora, né, se não tiver recurso, né, como quando a Ecoplan Engenharia venceu o edital aqui do EVTA em 2014, teve recurso da empresa que perdeu. A empresa que perdeu cobrou 10 milhões e a Ecoplan Engenharia 1.987.000, né? E perdeu, e a empresa com esse valor fez o EVTA, que está aqui, 159 páginas o edital, né? Levou praticamente, claro, com a paralisação que teve, né, de 2016 a 2019, levou quase 10 anos para ser concluído, né? E agora a licitação para os projetos de engenharia, é bom que se diga que nós já vencemos os estudos, não tem mais estudos. Agora é a contratação dos projetos de engenharia, né, que visam a construção da ponte entre Rio Grande e São José do Norte. Aí as pessoas, o prazo está aqui, ó. 726 dias, é isso? Exatamente. Se estiver errado. Eu tenho aqui, ó, eu tenho o edital, né, que eu recebi do DENIT, tá aqui, ó. Veio em nome da Associação Proponte, eu tenho o edital e tenho aqui o termo de referência, né? E aqui no termo de referência estão as descrição das necessidades da construção da ponte. E aqui aqui, ó, está dividido, né, um organograma dividindo, né, os valores por cada etapa do projeto de engenharia e o prazo de 726 dias, né, para ser concluído. E é bom mostrar aqui nessa descrição aqui das necessidades, porque não é assim, ó, vamos construir uma ponte. Tá, mas por quê? Qual o motivo? E aqui tá todas as necessidades. Precariedade das balsas, precariedade das lanchas, sofrimento do povo nas filas. E isso tá tudo aqui escrito, tá aqui, ó. É só pegar o termo de referência do DENIT, que está justificando a contratação do projeto da ponte, está aqui em detalhes. Um desses detalhes, desculpa te interromper, o senhor testou na própria pele hoje, né? Que foi a parte da lancha que tem muita reclamação que o pessoal não aceita Pix, por exemplo, que hoje em dia todo mundo faz. Então, eu não aceita Pix, não aceita cartão. Né? Fui ali no mercado trocar o meu Pix por R$20 para poder pagar a lancha. Né? Isso é um absurdo. Eu disse assim, pô, isso aqui parece tempo do cobrador de ônibus, do bonde. Eu andei de bonde lá em Rio Grande. E os motorneiros, que na época era o nome, eles usavam o dinheiro aqui assim, dobradinho aqui, ó. E era a passagem que eles davam, né? Aí pagava, dava um troco aqui. Não existe mais isso, pelo amor de Deus, né? Mas aí eu tive que ir no mercado trocar, correndo para pegar. Não, o pior foi semana passada, que eu estive aqui em São José do Norte, né? E aí saí correndo, pegar a lancha das 3, cheguei ali, a lancha já estava saindo. Aí não deu, aí tive que ficar 1 hora ali esperando. Quer dizer, a gente perde tempo de vida, né? Isso aí. E aqui eu quero mostrar, né, um dos principais projetos que estão aqui incluídos, né, nas necessidades da construção dessa ponte. Nessa figura aqui dá para mostrar bem, ó. Aqui, ó, aqui, ó, isso aqui, ó, sabe o que é isso aqui? É a ampliação do porto de Rio Grande para São José do Norte. Está aqui, ó, a figura 1, capacidade de ampliação do porto na margem de São José do Norte. Então, área total de 858 hectares, né? Acostagem de 8 quilômetros, berço para atracação de 19 navios, são 6 berços de cais aqui em São José do Norte. Isso aqui representa a criação de 40, 50 mil empregos,
Está dentro do escopo da construção da Sim. ponte. A questão da distância, né, para chegar as cargas ao Porto de Rio Grande, ou aqui pela Você BR... consegue mostrar de novo que a gente vai dar uma aproximada aqui? Ó, Tá aí então, mostrando o pessoal. viu? Então, aqui na justificativa, né, a questão da distância, por exemplo, vindo pela BR-392, 116, né, o custo que tem hoje é elevadíssimo dos pedágios, né, e a distância aqui pela BR-101 é 110 quilômetros a menos. Né? Tu vindo aqui pela BR-101. Portanto, a gente perde muito. Eu conversei com um motorista, né, um caminhoneiro de Mostardas, e ele gasta 4 mil por mês só de balsa para trazer carga aqui para Porto Grande. Eu conversei com donos de restaurante lá em Tavares. Espera na fila. Fora espera de Tavares, que eles não compram aqui, eles compram lá em Gravataí. Eles esperam um mês, vão em Gravataí, compram toda a mercadoria, né, para trazer ali para o restaurante, porque não tem como vir aqui, além de ser caro a travessia, né, as filas, tu não sabe se tu vai atravessar para lá e vais voltar para cá. Ou vai pernotar lá ou aqui. Exato, né? Então eles já vão direto lá em Gravataí, e eles compram. Isso aí, donos de restaurantes lá de Tavares. Então, a questão turística, a questão só de turistas que vai entrar aqui, vai passar por aqui com a ponte, é mais de 1 milhão de turistas, né? Tanto da Argentina, do Chile, do Uruguai e vice-versa, porque nós vamos ligar a cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, até a Argentina, ou até Maldonado, no Uruguai, via estrada a seco, porque Sim. lá depois tem que atravessar, né, para a Argentina. Eu já fiz aquele caminho lá, né, e, inclusive já fui no Rio Grande do Norte também, para ver direitinho lá a cidade de Touros, né, e que lá é o quilômetro 0 da 101, e aqui é o quilômetro final da 101, é aqui em São José do Norte. Aqui é o último... É o último ponto. O último ponto da BR-101. Em Rio Grande, é o quilômetro 0 da 392, ali no Portão 4. Então, a gente tem todos esses pontos aqui históricos, né? Rio Sim. Grande, da 392, e São José do Norte, da BR-101. É a nossa redenção, eu digo sempre. Quando eu abracei essa causa, eu sempre me espelhei muito nossos antepassados, né, que construíram a Obra dos Molhos. Inclusive, eu tenho um livro, né, da construção dos molhos, né, e li todo aquele histórico ali. Em 1887, quando Honório Bicalho veio para Rio Grande para domar a Barra do Rio Grande, que ali navios naufragavam, né, centenas de pessoas morreram ali, de turistas, né, que vinham, né, nos navios turísticos, né? Sim. E afundavam ali. Então veio, e esse engenheiro Honório Bicalho, ele era mineiro, né? Ele estudou na França, era especialista, né, em construção de estradas e ferrovias, né? E ele veio para cá para domar os molhos da Barra e criou uma comissão, a comissão, né, para a melhoria dos molhos da entrada da Barra do Rio Grande. E no estudo que eles fizeram, só tinha uma alternativa de domar a Barra, né, e do Porto de Rio Grande, né, ter um canal e ter um porto aqui realmente de fato, que seria com a construção dos molhos. Imagina, Rio Grande tinha 13 mil habitantes naquela época, em 1887. 13 mil. Né? Imagina naquela época o sujeito pensar assim, não, nós vamos construir 4 quilômetros de moles, né? Dessa berna, é uma berna, né? A construção dos moles dos dois lados, oceano adentro. Naquela época, Imagina, eu acho que hoje, se fosse fazer isso, ia ter os críticos de novo que iam falar, não, mas tão louco, vão construir, não sabe nem a profundidade do oceano.
a plataforma, que eu estudei todinha a nossa plataforma oceânica também. Ele é raso, o oceano. Lá na ponta dos moles, lá tem 20 metros, 18 metros de profundidade. Lá na ponta, né? Então, e aí o engenheiro Honório Bicalho construiu os moles da Barra. De lá para cá, nós não tivemos nenhuma grande obra de infraestrutura. A ponte Rio Grande, São José do Norte, é a maior obra de infraestrutura da nossa geração. É um legado que nós vamos deixar aqui para as futuras gerações, para o desenvolvimento de toda a nossa cidade, Rio Grande, São José do Norte, todo o nosso litoral lindíssimo, um potencial turístico fantástico. Falta a infraestrutura, falta esse acesso, né? E a ponte representa tudo isso, é a nossa redenção. Então, e quis o destino que a ponte vai nascer ali, né? Da Honório Bicalho, porque o pessoal fala assim, Avenida Honório Bicalho, mas nem sabe quem foi Honório Bicalho. Honório Bicalho foi um engenheiro que idealizou e construiu os moles da Barra, né? Por isso ali tem o nome, né, de engenheiro Honório Bicalho, e quis o destino que a ponte vai nascer dali, né, da Honório Bicalho. Quer dizer, mais uma grande obra de infraestrutura. E algo assim, uma coisa que eu tenho que falar, né, é da questão do desenvolvimento do emprego. Quando eu abracei essa luta, que eu falei lá no início, da pilha que eu tinha de currículo, hoje não é diferente. Rio Grande, só a nossa cidade do Rio Grande, perdeu, nos últimos 6, 7 anos, 10 mil rio-grandinos que saíram da nossa cidade. Eu estou falando porque os dados estão no IBGE, pode olhar ali, IBGE. 10 mil rio-grandinos saíram da nossa cidade, caiu de 200 mil para 190 mil habitantes. Por que saíram? Porque foram buscar qualidade de vida, porque foram buscar emprego, foram buscar uma vida melhor. E é essa a nossa luta. Eu conheço, né, alguns. Uns estão em Santa Catarina. Eu tenho. Meu enteado tá lá em Santa Catarina e foi para lá como estufador, né? Hoje ele trabalha numa imobiliária, ele está bem, tem apartamento, tem carro, tudo. Em 5 anos ele mudou de vida. Né? Hoje está bem empregado numa empresa lá, né? Trabalhou como, né, numa imobiliária e dali ele foi crescendo, né? Porque é um estado que se desenvolve. É isso que a gente quer para o nosso estado, Rio Grande do Sul. Falando em melhoria, a obra também prevê melhorias na BR-101, né? Entre Osório e São José do Norte. Sim. Quais são essas melhorias? Como que elas vão ser feitas? Aqui o edital, ele contrata, né, a construção da ponte, os projetos executivos para a construção da ponte e seus acessos. Que, obviamente, claro, não seus vai ter acessos. A BR-101, no que eu conversava lá com o engenheiro, né, lá no DENIT e no Ministério dos Transportes, elas terão uma adequação, né, que seria a questão dos acostamentos. Porque hoje a BR-101 o alargamento dela não suporta o fluxo de veículos, por exemplo, que terá como a ponte, né? Sim, mas aí vão ser construídos os acostamentos e uma nova camada de asfalto, né, aí resistente, né, em cima da base que a gente tem hoje. Né? Claro. E quem faria essas melhorias? A mesma empresa da construção da ponte ou não? Ou seria... Não, a licitação, esse edital, né, essa contratação da empresa que vai elaborar os projetos, está aqui, ó, bem detalhado aqui, ó, né, ó. E pode o pessoal se aqui, confundir. Ó, vou ler aqui, ó. Concorrência 090/2025, Departamento Nacional de Infraestrutura DENIT. Objeto: contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia, visando a execução das obras de implantação de ponte e acessos entre os municípios de São José do Norte e Rio Grande, na BR-101. Tá? Então, essa licitação aqui é para elaborar o projeto da ponte e os acessos. Né? No caso, aqui em São José do Norte, qual o acesso que a ponte chegando aqui no Arroio de Laracha?
nós teremos a estrada que vai ser construída para pegar a BR-101, até a BR-101. Lá em Rio Grande... Essa faz parte da ponte, do projeto. Faz parte. E lá em Rio Grande dá a chegada ali na Honório Bicalho ou atrás da Honório Bicalho, que é uma outra estrada que foi construída ali, né, beirando o bairro, né, Getúlio Vargas, né, que é um outro acesso que tem ali o Porto de Rio Grande. A gente estava falando do prazo aqui, né, da empresa para entrega dos projetos de engenharia de 726 dias, mais de 2 anos. Como será feito o acompanhamento da execução desse trabalho? A comissão, o senhor, continuarão atuando de forma ativa, né, nesse processo? Sim, Alisson, a comissão está preparada, mobilizada, motivada, né, agora para acompanhar para e passo o andamento desse projeto. Assim como nós fizemos com o EVTA. O EVTA foi licitado em 2014. Em 2014, neste mesmo mês de maio, nós estávamos lá em Brasília, numa audiência pública que foi chamada por o então deputado José Stedley, deputado federal, que eu pedi como vereador, né, porque não saía a ordem de início de serviço. Tinha sido licitado e estava trancado. Então foi a Câmara dos Deputados, através do deputado José Stedley, né, ele era vice-presidente da Comissão de Obras e Viação da Câmara dos Deputados, e aí ele entrou com um requerimento pedindo uma audiência pública lá, oficial. Então foi feita essa audiência no plenário da Câmara dos Deputados e nós fomos para lá com uma centena de pessoas. Quem acessar aí, né, para acompanhar o trabalho, né, que a gente vem realizando, nós temos o grupo da ponte, né, Rio Grande São José do Norte, vamos pela ponte, esse é um grupo. E no meu Face, e no Instagram, né, Jair Riso. Ali eu posto todo o trabalho ao longo desses anos todos. As audiências com os ministros, desde o ministro Alfredo Nascimento, em 2004, que foi a nossa primeira audiência lá em Brasília, né? E depois passou vários ministros, o Paulo Sérgio Passos, que veio aqui em São José do Norte, eu estava ali no Coreto junto com ele, assinando a ordem de serviço para a conclusão da BR-101 em 2006, isso aí. Em 2008 foi inaugurada a estrada, foi concluída a estrada, né? Então, ao longo desses anos, todos esses ministros, diretores do DENIT, todos, né, acompanho e a minha incomodação, que eu infernizo mesmo, aqui em Porto Alegre, pela Estrada do Inferno, nós fizemos um protesto, né, eu me vesti de anjo com um tambor, o meu assessor se vestiu de diabo, representando o que era a estrada. O DENIT fechou naquela tarde ali, no protesto que a gente fez lá no DENIT em Porto Alegre, né? Então, tudo isso está ali no Face, que é onde eu divulgo, informo, né, e as pessoas podem, né, entrarem na página ali, inclusive no grupo Rio Grande São José do Norte, Vamos pela Ponte, que esse grupo eu criei em 2021, né, e já nós temos ali quase 4.000 seguidores nesse grupo, informando. Às vezes as pessoas querem colocar coisas ali, né, mas não é para colocar nada de fora do tema, fora, né? do tema, que é o projeto da ponte. Então, em 2014, nós tivemos essa audiência pública lá, né, para destravar o EVTA. E nós conseguimos, né? E a gente não parou. E aí foi licitado, foi dada a ordem de início de serviço e nós passamos a acompanhar para e passo o EVTA, né? Aí o contato que a gente tinha aqui com a empresa, a engenheira Anne Javarovski, ela coordenou todinho esse trabalho pela empresa, né? Eu participei de audiência pública com a empresa, audiência técnica, né, com a empresa Ecoplan, lá em Brasília, porque tanto o EVTA quanto agora a concorrência
é licitado lá por Brasília, não é pela superintendência aqui em Porto Alegre, do DENIT. Esses projetos são licitados lá em Brasília. Então o EVTA tinha o engenheiro André Nunes, do DENIT, que são técnicos do DENIT, são servidores de carreira do DENIT, né? Ele foi o que coordenou esse trabalho. Agora eu vou saber quem vai coordenar, quem vai cuidar desse processo agora dos projetos executivos, porque os projetos, né, agora o projeto executivo, eles são por etapas. Então a empresa, para receber, né, ir recebendo etapas desse contrato, né, elas têm que cumprir, né, as exigências que constam aqui do edital. Sim. Para serem liberadas as parcelas, né, dos recursos que foram contratados. No caso, essa empresa, Nova Engenharia, né, cobrou 7,5 milhões, né, pela elaboração dos projetos executivos. E isso aí nós vamos acompanhar, né, etapa por etapa. Eu tenho prazo para ser concluído e nós vamos trabalhar para que esses projetos executivos sejam concluídos dentro desse prazo. Questão de recursos, para não faltar recursos. Como está no PAC, eu tenho um recurso já destinado, carimbado para esse projeto aqui. Então não pode faltar recursos, né? Os recursos estão lá, está no PAC, né, do governo federal, então por isso foi licitado, né? Então nós vamos acompanhar a comissão, né, no momento que tiver aqui a Brasília, que tiver aqui no DENIT, aqui, e no contato também eletrônico, né, porque aqui, ó, esse documento aqui, ó, que eu recebi, né, foi dos contatos, né, através de e-mail, ó, aqui, ó, vou mostrar aqui, pode, ó, tá ali, o nome do, ó, o senhor Jair Riso, presidente da Associação Proponte Rio Grande São José do Norte. Quer dizer, um documento oficial que veio do DENIT. Aqui é o chefe de gabinete do engenheiro Fabrício Galvão. Aqui diz, ó, ao senhor presidente, né, da Associação Proponte, né, Jair Riso, assuntos, projetos executivos, Ponte Rio Grande São José do Norte. Prezado senhor, trata-se de correspondência eletrônica na qual o senhor requer informações sobre a licitação dos projetos executivos da ponte que ligará os municípios de Rio Grande e São José do Norte no estado do Rio Grande do Sul. A esse respeito, de ordem do diretor-geral do DENIT, né, e após análise da área técnica, informo que no dia 21 de março de 2025 foi publicado no Diário Oficial da União o edital 090/2025, cujo objetivo consiste na contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia, visando a execução das obras de implantação de ponte e acessos entre os municípios de São José do Norte e Rio Grande na BR-101. Assinado, né, pelo Jaime Kleber Mendes, chefe de gabinete da diretoria-geral do DENIT. Então, eu fico, né, através de e-mails, telefone, ligando direto para o DENIT. Eles já me conhecem já desde 93. Né? Então, antes de ser vereador, eu já ia em Brasília para tratar da Estrada do Inferno, e aí eu ia para alguns eventos, né? Eu levava uma mochila, né? E na minha mochila eu botava o meu terno. Aí eu ia para o meu evento, lá, sindical, de mobilização, enfim. Eu digo, bom, agora eu vou lá no DENIT. Eu ia lá no DENIT, chegava no banheiro ali, tirava minha camiseta suada, né, dos eventos lá, e botava o meu terno e batia lá na portinha do DENIT para conversar com eles. Então, é assim que a gente tem que trabalhar e fazer. E eu aprendi isso muito também com uns deputados baianos, né, quando da primeira audiência com o ministro Alfredo Nascimento, ministro de Transportes, em 2004. Naquela época não tinha celular assim, né, e as máquinas eram de filme, né. Então terminou a reunião, né, e a gente foi posar para as fotos, né,
Aí eu preparei ali a máquina para fotografar. Nisso abriu a porta assim, né, do Ministério e entrou aquele monte de gente. E aí chegou um, pegou a maquinazinha, não, deixa que eu tiro a foto aqui. Eu perguntei, não, mas quem é o senhor? Não, eu sou deputado federal, sou lá da Bahia. E eu digo, pô, mas nem terminou a reunião, o senhor já está entrando. Não, mas é assim, a gente tem que correr atrás e tem que lutar. E agora é a nossa vez, já terminou a reunião de vocês aí do Sul, né? E aí pegou a maquinazinha para fotografar. E eu digo, é assim, né? Tem que meter o pé na porta e ir entrando. Então, no bom sentido, né? Claro. A gente aprendeu, né? E por isso que nós chegamos neste momento, né? Dessa segunda etapa, dizer para a nossa comunidade que nos assiste, que nos estão ouvindo e vendo neste momento, que agora é a segunda fase, a segunda etapa desse grandioso projeto de construção da ponte. Segunda e penúltima. Segunda e penúltima. Né? Após a elaboração dos projetos executivos de engenharia da ponte, projeto básico, tudo, e a rima, tudo, né? A próxima etapa é a licitação da construção da ponte, que nós estamos perseguindo. São 25 anos de luta. Se contar o tempo do seu Denis Lausso, que iniciou em 81, né, já somam-se 44 anos. Só eu nessa comissão estou há 25 anos. Né? Então, o que é 3 anos, né, para quem já percorreu 44, eu já percorri 25 anos de luta. Então, falta pouco. Nós já avançamos aqui, 2 etapas importantes. O EVTA, 2 milhões de reais, e agora os projetos executivos, 7 milhões e meio. Né? E a próxima etapa, se Deus quiser, são os projetos de licitação da construção da ponte e que nós vamos realizar, se Deus quiser. Depois de finalizada, tem alguma... O pessoal pergunta bastante nas ruas para mim e eu não sei responder, então vou te perguntar, que talvez saibas me responder. Depois de finalizada a obra da ponte, tem alguma previsão de instalação de algum pedágio na ponte para atravessar nela ou não? Não, até o momento, né, até essas fases que a gente chegou, né, até aqui, não tem, porque antes eu até queria, né, e questionava lá por que não era feito através de uma RDC esse projeto. O que é uma RDC? RDC é a contratação dos projetos de engenharia e construção juntos. Público-privada. Juntos. E aí o engenheiro sempre diz, não, para nós licitar uma RDC, como foi a ponte do Guaíba, essa nova ponte do Guaíba foi licitada através de uma RDC, que é projetos, né, de engenharia e construção junto. A empresa que faz os projetos executa a obra. Mas para isso teria que ter os recursos já para a construção da obra. E o que foi aportado agora no PAC foi o recurso para os projetos de engenharia. 10 milhões foram colocados no PAC. Então, agora os projetos de engenharia. Quando for licitar os projetos de construção, aí a gente não sabe. Pode ser uma parceria pública-privada, claro. Aí, no caso, entraria pedágio. Agora, se for o governo federal a construir, nós vamos lutar para botar no PAC a construção da ponte. No próximo PAC, né? No PAC 4, né? A construção da ponte. Aí, nesse caso, não tem pedágio. Vou dizer, é muito melhor pagar 4, 5 reais de pedágio do que pagar 60 reais de uma balsa e ficar de um dia para o outro na fila, né? Mas toda a vida, nós pensamos, mas vai ter um pedágio, vai ter... Pedágio que vai ter no máximo 4, 5, 6 reais, se for parceria pública-privada, né? Mas tu tens 24 horas por dia, quer dizer, tens o teu direito sagrado de ir e vir a hora que tu quer, a hora que tu precisa, né? Ir a pé, de bicicleta ou de qualquer maneira, né, atravessar a ponte, coisa que hoje não ocorre. Tens que pagar 50 reais para atravessar de carro, né? Agora vem o inverno, né? É serração,
é temporal, e aí para, e aí tu fica nessa dependência, lancha as mesmas coisas. Pessoal naquelas filas enormes Isso, na nas lancha, filas né? enormes. Com chuva, com frio. Isso, todo esse sofrimento do povo, todo esse sofrimento, por isso que eu digo assim, olhem no grupo da Ponte, né? Olhem no meu Face, isso aí tá tudo, na audiência pública que nós fizemos em 2021, eu não era mais vereador, lá no DENIT, inclusive eu levei a Rádio Tamandaré, desculpa eu estar até Não, falando, capaz. mas ele foi lá me acompanhar, né? O Oliveira transmitiu ao vivo, tá aí no grupo da Ponte, tá no Face, para mostrar para as pessoas. E lá eu fiz um vídeo, nós fizemos vídeo aqui das pessoas, do sofrimento nas filas, na chuva, né? As lanchas, as carretas quase caindo das balsas lá em Rio Grande, uma carreta quase caiu ali no canal, né? Tá tentando subir na balsa, eu tenho um vídeo. Aquilo ali tudo nós mostramos lá para os técnicos do DENIT. E eles falaram, né? Disse assim, é muito importante vocês trazerem essas informações aqui para nós. Porque a gente está aqui fazendo o EVTA, a gente está cuidando dos projetos, mas a gente não tem a noção do que vocês estão passando lá. E vocês trazendo essas informações para nós, né, isso nos dá condição, né, de trabalhar melhor o projeto e de realmente ver da necessidade de vocês pela construção dessa ponte. Teve uma rápida historinha aqui, que é verdadeira, nas enchentes, agora o ano passado, em maio, a gente teve aí caminhoneiros aqui, né, 3, 4, 5 dias nas filas para passar para Rio Grande, a balsa foi improvisada do outro lado, e a Rádio Pinel estava sempre fazendo as transmissões das enchentes, né, e teve obrigado. Teve um caminhoneiro que conversou com a gente, veio me procurar, e aí perguntando informações da balsa, se ia ter, se não ia ter, como que estava a fila, foi lá, subir no fórum, que lá para baixo estava a fila. E aí ele conversando comigo, sem mentira, o motorista, ele me contando a história, corria lágrima nos olhos, porque ele disse que não sei qual era a cidade que ele estava fazendo, ia fazer uma entrega, e a previsão era chegar a tempo em casa para o aniversário da filhinha dele, não sei se era 5, 6 anos. E aí ele todo emocionado que, devido a ficar aí 3, 4, 5 dias na fila da balsa, não ia conseguir chegar a tempo pro aniversário da filha dele. Isso até me comoveu bastante na época. Graças a Deus é uma coisa que a gente não vai passar com essa ponte. Exatamente. Não, mas eu tenho relatos, assim, porque eu fiz também, eu conversei com as pessoas na fila, aqui em São José do Norte, lá em Rio Grande, que nós entregamos esse material, né? Esse panfletinho que a gente distribuiu quando estava ainda sendo concluído o EVTA, né? E a gente conversava com as pessoas. E eu tenho, assim, inúmeros relatos, tanto aqui em Rio Grande como lá em Rio Grande, como Sim. Aqui em São José do Norte, né? E, por exemplo, eu conversei com turistas aqui que vinham de Santa Catarina, na fila aqui, eu na fila com eles, né? E aí eles diziam para mim, não, a gente veio agora, mas não vão vir mais, porque não tem, turista não sai para sofrer, turista sai para usufruir aquele momento que ele está de férias, né? Usufruir, ter conforto, o que não tem, né? Olha, além de ter que quarar nas filas, né? O desconforto. Não tem nada, não tem um banho, não tem nada que conforte o turista. Lá em Rio Grande a mesma coisa, né? Eu conversei com um turista que perdeu a balsa aqui, né? E ele saiu ia para Rio Grande, reservou hotel, inclusive em Rio Grande, com a família, tudo, e perdeu. Ele teve que ficar aqui. E aí ele voltou, né? Voltou, ele pegou, foi embora. Ele disse, nunca mais eu volto aqui. Quer dizer, ele perdeu a balsa e perdeu né, o tempo precioso da vida dele, porque ele reservou hotel até em Rio Grande. Eu ouvi esse relato também. Então, assim, são inúmeros os relatos, né, que não constrói, né, que são relatos, assim, das pessoas, né, que depois saem até falando mal das nossas cidades, né, da nossa região. E a gente tem um potencial enorme, turístico, enfim, né, para ser desenvolvido, né, e a gente está perdendo não só os turistas que vêm aqui e depois não voltam mais, como nossos filhos.
né, que estão saindo daqui de São José do Norte, que estão saindo de Rio Grande, estão indo para a Serra, estão indo para Santa Catarina, buscar emprego, buscar qualidade de vida. Então, por isso que eu abracei lá atrás, né, e lá atrás, em 2000, né, era uma utopia, todo mundo dizia, debochavam. Às vezes na Câmara de Vereadores ali eu falava, fazia audiência pública, nas audiências públicas eu ficava até envergonhado de alguns falarem, né? Pô, a gente levava autoridades lá, empresários, né? Vinha gente do Ministério, autoridades do Ministério do Turismo, do Ministério dos Transportes, do DENIT, né? Para falar, né? Os engenheiros técnicos, para falar do andamento do processo. Aí eu ouvia cada bobagem, assim, né? E eu ficava até envergonhado, né? Porque eu acho que a gente tem que ser uma união de pensamentos positivos, de visão, de futuro. Então, lá no ano de 2000, quando eu abracei, poderia ser uma utopia. Eu sabia que não era para aquele dia, que não era para 2001, 2000. Primeiro a gente tinha que construir a estrada, né? A gente focou na construção da estrada, conseguimos construir a estrada. Bom, agora é a ligação a seco. E aí seguimos trabalhando. Tava difícil, sozinho, em Rio Grande, São José do Norte. Aí o que eu fiz? Fomos para Tavares, fazer audiência pública lá. Fomos para Mostardas, fomos para Palmares do Sul, fomos para Capivari, fomos para Osório buscar na ANLI Norte, Associação dos Municípios do Litoral Norte, que congrega 23 municípios. Pediu o apoio deles e conseguimos o apoio do Litoral Norte. Então nós unimos Litoral Sul e Litoral Norte pela construção da ponte, né? Então o apoio é grande. E aí são todas as câmaras de vereadores, prefeitos, empresários, né, indo a Brasília e convencer ao longo desses anos o governo federal que essa obra era necessária para a nossa região. Então a gente conseguiu convencer. E eu demonstro aí que isso não é um projeto político, né? É um projeto do povo, é um projeto de necessidade, é um projeto de desenvolvimento, não só para as nossas cidades aqui, Rio Grande, São José do Norte, e o litoral do Rio Grande do Sul, mas para o estado do Rio Grande do Sul, né? Para o estado do Rio Grande do Sul. Então foi isso que nós abraçamos. Nós abraçamos uma causa, uma bandeira de luta pelo desenvolvimento, não política, não de governo A ou de governo B. Não, nós queremos a construção da ponte, né? E nós queremos que esteja junto com nós todos os partidos, independente de correntes partidárias, de pensamentos. Nós queremos que a união de todos, né, para a gente ver esse projeto executado. Tanto que na nossa comissão, né, por exemplo, tem o Beto Camargo, que eu quero citar aqui o nome, vereador lá de Capivari do Sul, que ele está desde o ano de 2000 nessa luta, né, e ele já era do PDT, agora ele está no MDB, né, então é um cara assim que, né, que acreditou sempre nesse projeto. O prefeito de Mostardas, Gilney Nazaré, em 2000 ele era vereador, quando ele começou a luta comigo também, quando eu fui em Mostardas levar o projeto, né, mostrar da necessidade da gente construir essa ponte para desenvolver o nosso litoral. Hoje ele é prefeito de Mostardas, né, e está enganjado na luta, né, inclusive dia 6, que eu quero falar aqui em primeira mão, né, na Rádio Pinel, dia 6 nós vamos ter uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores. Foi já um requerimento aprovado, né, pela Câmara de Vereadores por unanimidade, de autoria do Irandir, do vereador Irandir, né? Então a ideia é realizar essa audiência dia 6 de junho, para a gente esclarecer para a população, né, esse processo, essa etapa que nós conquistamos agora, né, que é uma etapa histórica, né, da nossa luta. Mostrar em detalhes, esclarecer para a comunidade de Rio Grande, São José do Norte, se apropriar desse projeto, né, e abraçar essa causa conosco. E dia 7, né, nós vamos fazer uma festa lá no Calçadão, ali no Largo Doutor Pio, em frente à Catedral de São Pedro, né, para comemorar os 25 anos de luta da nossa comissão, né, e celebrar esse momento histórico, né, que foi de conclusão do EVTA
e agora a licitação dos projetos de engenharia. Vai ter bolo para todo mundo? Vai ter bolo, vai ter velhinha, vai ter parabéns, né? Nós queremos comemorar com o povo na rua, né? E informar e falar com o povo esse andamento, essa etapa que a gente avançou agora, né? E Alisson, assim, quando eu falei lá no ano de 2000, que as pessoas diziam, que é utopia, isso aí nunca vai acontecer, vamos fazer uma ponte de madeira, só deboches e mais deboches, né? Não me abalou nem um pouquinho, que eu sabia que era longo prazo. Eu sabia, mas só que esse longo prazo chegou, né? São 44 anos no total de luta. E o túnel lá de Santos Guarujá, sabe quantos anos? 70 anos. E está saindo agora. Santos Guarujá, 70 anos. Agora imagina a potência que tem o estado de São Paulo e Santos, né? O estado de São Paulo e as duas cidades. Claro. São Paulo, que eu morei lá 5 anos em São Paulo, eu fui para lá na década de 70, né? E voltei em 77 para Rio Grande, né? Eu morei lá, eu fui para lá servente de obra e voltei mestre de obra. O senhor era daqui de Rio Grande já? Sim, daqui de Rio Grande? eu fui em 73 para São Paulo, passei muita fome, muita necessidade lá, mas aguentei firme. E eles diziam, quem cai aqui em São Paulo não sai mais. Eu digo, não, mas eu vou voltar para minha terra. E voltei, em 77. O senhor vai ter que voltar aqui na rádio um dia para participar de um podcast pra gente contar essas histórias aí. Né? Sim, com certeza. Tem muita história. Tem e dizer outra, eu fui pescador aqui, eu conheço, por isso que eu digo, eu conheço a nossa região toda aqui por mar e por terra. Toda a cidade do Rio Grande, São José do Norte, a nossa região, porque eu fui pescador e eu pesquei a todo o entorno da cidade do Rio Grande, arrastando camarão, com rede de meijoada, rede de calão, rede de saco, só aí, motor penta, que as pessoas não sabem o que é um motor penta, motor de popa, né? O Stoll, na época, que foi lançado, eu trabalhei até a várzea. E quando a localidade que eu mais pesquei camarão, né? A gente caiu 4 horas da manhã ali para arrastar e matamos 170 quilos, foi no Retiro, aqui em São José do Norte. Então, essa é a nossa história de vida também, né? Então, por isso que a gente luta por esse território nosso, por essa nossa região, né? Que a gente ama. E dizer, né, que eu já recebi o título de cidadão nortense também, né? Só estou esperando o canudo, a diplomação, né? Mas já foi votado. Pra gente finalizar aqui, que o tempo tá passando rápido, daqui a pouco o senhor tem que pegar a lancha também. Um nome para essa ponte, já tem algum nome para essa ponte? A gente sugere aqui, quem sabe, eu sugiro... Liliane tirando foto aqui, batendo em tudo. Quem sabe aí, ponte intermunicipal Jair Rizzo? Olha, eu vi, inclusive, que fizeram uma enquete sobre isso aí, né? Fiquei muito lisonjeado, muito feliz, né? Mas eu penso assim, né? Que hoje o nome, né? No meu caso, eu penso seria o seu Denis Lawson, né? Porque ele iniciou essa luta, essa bandeira. A gente tem que enaltecer sempre quem começa uma luta, né? Uma bandeira, né? Que tem essa visão lá atrás, como ele teve, né? Em 1981, né? E eu, a partir do ano 2000, abracei, né, com ele essa causa e continuo até hoje, né? O meu legado, o meu grande sonho, né, é ver essa ponte construída. Eu quero passar nessa ponte. Eu quero atravessar essa ponte. O nome, né, para mim não importa. Importa sim, no caso, o nome do seu Denis seria, né, de bom tamanho, eu acho, de uma homenagem muito justa, né? Nesse caso, o nome seria por votação pública? Como que funciona? Pode ser por indicação pública, né? Mas o nome quem coloca, como é uma construção federal, é a Câmara dos Deputados, né? Como a BR 392, né? Que é o nome da BR, foi dado ao ex-prefeito de Rio Grande, né? Meu amigo, que foi pescador, né? O ex-prefeito Wilson Matos Branco, né? E aí foi indicado pela Câmara dos Deputados, porque a rodovia é federal e essa ponte também é uma ponte federal, mas a população, né, pode, né, sugerir, né, no caso, né, quando for construída a ponte, né, que é o nosso principal objetivo aqui, né, agora é vencer essa etapa,
né, dos projetos executivos da ponte e depois partirmos para os projetos de construção, né? Temos aqui, ó, para gente ir finalizando, tem uma música aqui, ó. Parabéns pra você, muitos anos de vida. A Rádio Pinel te deseja paz, amor e alegria. Mais uma primavera hoje completando. Parabéns. Obrigado, muito obrigado. Parabéns aí. Eu fico até emocionado. Obrigado por ter tirado o tempinho para vir aqui com a gente. Até me sinto um pouco com peso nas costas, né, de estar aqui no dia do aniversário. Mas é trabalho, parabéns, né? aqui. Não importa a data, assim, quando a gente... Ainda mais um trabalho como esse, e que a gente tem que informar a população. Eu acho que vocês têm um papel muito importante, a imprensa, nesse sentido, de informar bem a população do que está sendo feito, né? Então, quando eu te falei, né, quando eu fui em 2014 lá em Brasília para tratar do EVTA, também foi no dia do meu aniversário, né, em maio, né? Então, e aí eu voltei feliz, né? Porque o diretor-geral do DENIT disse assim, nós vamos dar ordem de início dos trabalhos, né? Então aí eu voltei feliz, ganhei o meu presente, né? Agora, esse presente aqui que eu estou ganhando, né? Que é os projetos executivos licitados. Então eu fico muito feliz, né? E quando a gente conversou, né? Que tu me ligou, eu já nem me lembrava que na segunda era o meu aniversário, né? Vamos fazer um pacto aqui, uma promessa. O seu primeiro aniversário com a ponte já pronta, a gente vai fazer um bolinho e fazer uma live ao vivo, um programa lá da ponte, comemorando o aniversário, pode ser? Ah, com certeza, se Deus quiser, e Deus vai querer, porque eu agradeço muito nesse momento, hoje eu realmente sou de aniversário, eu agradeço a Deus, né, por me dar saúde, perseverança, determinação, garra. Eu não nasci de susto, eu trabalho desde a idade dos 10 anos, né, graças a Deus. E abracei essa causa para construir, e nós estamos chegando lá. O pessoal aqui tá selecionar alguns comentários aqui rapidinho. Sim. A Verinha Martins. Ah, Verinha. Verinha, conhece a Verinha Martins? Conheço, querida Verinha. Cadê o Um comentário? beijo pra dona Verinha. Aqui? Vou lá visitar, vou lá tomar um café com pão feito em casa, com aquele pudim maravilhoso. Ela tá me convidando pra esse café já faz uns 6 meses, tô devendo. Ela tá botando aqui, ó. E eu tenho que levar a Santinha que ela me pediu. Meu amigo Jair, parabéns pelo aniversário e as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima, amém. Ao Alisson, boa noite pra Verinha. Nossa Senhora de Fátima. Inclusive, ontem eu fui na ilha do Leonídio, né? Que ontem foi a festa de Fátima ali na ilha do Leonídio, estava fantástica, maravilhosa, com certeza. Amém, Verinha. Um beijo no coração para toda a família. Juarez Amaral dando uma boa noite para vocês, parabéns, muitas felicidades para você, Jair, que Deus abençoe, sempre com muita saúde e paz. Muito obrigado, Juarez. Obrigado. Quem mais aqui? A Jussara Silvio também tá dando aqui os parabéns, muitas felicidades, que Deus abençoe. Um abraço para Jussara. Silvio. O José Inácio aqui, que ótimo essa ponte sair, parabéns. Obrigado, grande abraço. Quem mais aqui? O Dieger Silva, boa noite, Alisson. Abraço para você aí no estúdio, quero parabenizar esse lutador da nossa região. Abraço pro Dieger Silva, o Silva. Dieger. Obrigado, meu amigo, um abração. Osmário dos Santos, Osmário tem um programa aqui às quinta-feira conosco também, tá dando os parabéns pela entrevista. Abraço pro Osmário. E mais um aqui, selecionando a Kátia Paganelli, tá dando boa noite para vocês. Parabéns pro Jair Riso pelo seu aniversário, lá no Estreito. Obrigado, Kátia, no Estreito, conheço ali a região. Pessoal no interior em peso aqui com a gente. Maravilha. Jair, muito obrigado. Fica à vontade aí com o microfone para falar mais alguma coisa. Se tiver alguma coisa que eu não te perguntei também, pode ficar à vontade para responder. Não vai chegar em Rio Grande e dizer, pô, o Alisson não me perguntou aquilo. Então fica à vontade aí. Não, eu acho que, né, nós aqui, eu acho que a gente fez um apanhado,
né, Quase histórico. 1h30 já de bate-papo. 1h30, pô, um apanhado histórico, né, desse processo que não nasceu ontem, né? Nada é por acaso, né? É preciso muita luta, muita perseverança. E é aquilo que eu falei lá na audiência, né? Na audiência pública que teve. Que, né, um sonho a gente constrói todos os dias, né, com muito trabalho, com muita seriedade, com muita responsabilidade. Agora, um sonho que se sonha acordado, né, porque o sonho que a gente sonha dormindo, né, muitas vezes no outro dia a gente esquece, né, e para por aí. Agora, um sonho que a gente sonha acordado, a gente vai à luta, persevera nele, né, e ele se torna realidade. É isso que está acontecendo, porque nós sonhamos acordado, né? A gente sonha, muitos acham que aquele sonho, né, que teve é uma utopia, né? Mas se ele botar no papel e ir à luta, isso aí serve para qualquer atividade na vida da gente, né? E aí quando eu me elegi vereador, em 1996, eu fui para a Câmara e com esse pensamento, eu digo, eu quero ser vereador para me fazer, para me realizar, mesmo sabendo que eu sou um legislador. Mas, claro, a gente tem os trabalhos comunitários para atender, né? Questão de iluminação, questão de ruas, né? Quando eu me elegi vereador, por exemplo, o meu bairro lá no Bucos, ele tinha só uma rua pavimentada à metade, que era da Avenida Brasil, da 1º de Maio até a Bolívia. Nesses 20 anos, né, que eu passei pela Câmara, hoje só faltam 2 ruas para ser pavimentada. Né? Tá o bairro todo pavimentado. Só para ter uma outra coisa que eu preciso falar aqui. Quando eu me elegi, eu entrei com uma indicação e botava emenda no orçamento, né, no PPA, no orçamento, na LOA, enfim, na LDO, para a construção de um posto de saúde lá no bairro Ernesto Bucos. Né? Desde 1997, perseverando. Sabe quando que está sendo construído o posto? Agora, 27 anos depois. Está sendo lá investido R$2 milhões na construção do posto de saúde do bairro Frederico Ernesto Bucos. Só para ter uma ideia, um posto de saúde leva 27 anos. Pô, nós, para construir a ponte, que gira em torno de 800, 1 bilhão de reais, né, nós já perseguimos aí 25 anos de luta, né, e já avançamos em 2 processos. As coisas não acontecem de uma hora para outra. As demandas no nosso país são enormes, né, então ganha quem luta, quem trabalha, quem que inferniza os governos, seja o governo que for, no bom sentido, né, lutando, acreditando naquele projeto, né, como saída, né, para o nosso desenvolvimento. E quando eu me elegi vereador, foi assim. Eu digo assim, não, eu tenho que eu vim para a Câmara para mim lutar. Para mim, não é só para mim as questões domésticas do município para cuidar. Não, eu tenho esse espaço aqui, eu estou ganhando da população, porque o vereador é um pensador. Ele tem que pensar o que está fazendo, o que a população precisa. E eu vi neste projeto, né, um novo Moles da Barra, né, que já passaram 130 anos da construção dos Moles da Barra. E a ponte é a nossa redenção para as gerações atuais e para as futuras gerações. Né? A ponte representa a redenção de toda a nossa região no aspecto turístico e na expansão portuária. Então aí eu abracei essa causa e eu digo, e vou lutar. Então eu fico muito feliz, muito honrado, né, por ter tido essa oportunidade que a população me deu de me eleger vereador, né, e de abraçar essa causa que nós estamos vencendo. 2 etapas, faltam a última, que são os projetos de construção da ponte. Então é um legado, né, que a gente vai deixar, que vai ficar marcado para sempre aqui, nas nossas cidades de Rio Grande, São José do Norte, no nosso litoral e no estado do Rio Grande do Sul. E eu sempre digo assim, Alisson, que eu abracei foi uma causa e não um projeto político. Tanto que eu estou há 5 anos sem mandato.
Eu terminei meu mandato de vereador em 2020. E nesses 5 anos foi onde deslanchou mais ainda esse processo, né? Criei a associação e não parei de lutar, porque eu abracei, foi uma causa pública, uma causa de vida, né? Uma causa de transformação, de desenvolvimento, vendo o sofrimento das pessoas, participando desse sofrimento, sofrendo junto, né? A gente abraçou essa causa, né, para resolver, não é um paliativo, não, é para resolver os problemas de infraestrutura e de desenvolvimento, né, para nossas cidades, para o resto da vida, A ponte representa, né, um novo Molhos da Barra, o maior projeto de infraestrutura da nossa geração, e eu me sinto muito honrado e feliz e agradeço aqui em memória, né, o seu Denis Lausso por ter me aceitado na casa dele quando eu fui lá na Rua de Lisboa, lá no cassino, né, e ele me ouviu, entrei no escritório dele, ele me ouviu e topou, né, voltar de novo à luta comigo, e da família do seu Denis deixar todo o acervo histórico, né, desde 81 eu tenho todo comigo guardado, né, e se Deus quiser, esse acervo vai para o Museu da Ponte, assim como tem o Museu do Túnel lá na Argentina, que eu fui conhecer. Sim. Em Santa Fé, Paraná, foi o primeiro túnel submerso construído na América do Sul, na América do Sul. Um museu. Lá, e tem o Museu do Túnel, onde eu vi todinho a construção do túnel lá, que foi construído, sabe quando? Em 1969. Até hoje, é o primeiro túnel submerso da América Latina. Né, da América do Sul. O Santos Guarujá vai ser o segundo, né, e lá foi construído o Museu do Túnel. O que desenvolveu aquela região de Santa Fé, Paraná, lá sob o rio Paraná, ele passa, é um túnel de 2,7 km e ele passa uma profundidade de 32 metros da lâmina d'água ao teto do túnel. Né. Então eu assisti lá, eu fui recebido pelas autoridades argentinas, fui eu, o Renatinho, que era vereador, ele era o presidente da Câmara, que hoje é o vice-prefeito da nossa cidade, e o nosso saudoso e querido amigo Delamar Corrêa Mirapaleta. Né? Nós 3 fomos lá de carro para conhecer o túnel, para ter noção de lutar, de saber, de ver o que desenvolveu a região antes do túnel e depois do túnel, lá na Argentina, né? Ligando as cidades de Santa Fé e Paraná. Então é isso que a gente quer aqui para nós. Se Deus quiser, vamos construir essa ponte e vamos construir um museu. Né? Uma parte do museu lá em Rio Grande e outra aqui, em São José do Norte, para não dar briga. Ou se não, pede alguns mil a mais no projeto para fazer o museu no meio da ponte. Sim, a contrapartida, né? Porque a empresa tem que for construir a ponte, né, 5% é projetos de infraestrutura nas 2 cidades, né, e pode entrar os museus aqui, né, lá e aqui, e mais outras obras, né, porque... e depois pode vir outros projetos futuros para compor, né, por exemplo, sei lá, uma ideia, não sei se é ideia de jirico aqui na cabeça ou não, mas daqui a pouco, depois da ponte construída, um espaço para entretenimento, para café, enfim, uns banquinhos pro pessoal sentar ali na beira da ponte. Meu Deus do céu, olha, é infinita. Imagina, né? É infinita. As pessoas perguntam, o que representa a ponte? Olha, é imensurável o que essa ponte representa para nós. É imensurável o que de positivo, né, vai trazer para as nossas cidades, para a nossa região litorânea, para o estado. Nós aqui, da metade sul, né, nós teremos um progresso assim imensurável, gigantesco no turismo e na expansão portuária, né? Que já está no escopo da ponte, né? Porque muitas cargas eu quero falar aqui, estava esquecendo de falar da questão do porto de Arroio do Sal, que será uma desgraça para nós a construção daquele porto. E a ponte, o projeto da ponte é que se contrapõe àquilo lá. Por que eles estão tentando construir aquele porto lá? Pela dificuldade de chegar as cargas do norte do estado, ali da região de Caxias do Sul, aqui para o Porto de Rio Grande. Nós já perdemos milhares de cargas para os portos de Santa Catarina. Então a ponte
A ponte, ela representa tudo isso, a nossa redenção, não só na questão portuária, desenvolvimento do nosso porto, ampliação do porto aqui. Aumento da população. Né? Exatamente. E a questão do desenvolvimento turístico, que para mim é o eu que gosto principal. muito, eu gosto muito da parte de aviação, seria a minha segunda profissão se eu não fosse locutor. Até o próprio aeroporto de Rio Grande ali, com a ponte, acho que teria grandes chances de evoluir, né? De sair de novo. Sim. Não, aí nós teríamos que construir um novo aeroporto lá na região de Povo Novo ali, né? Construir um novo aeroporto ali para que contemple toda a metade sul, né? Sim. Toda a metade sul. Então tá, vamos finalizando por aqui já. Quase chegamos aí a 2 horas de conversa. Tem bastante coisa para falar ainda para uma próxima oportunidade. Os microfones ficam à disposição sempre que precisar de esclarecer alguma coisa, trazer algum recado, né? Fica à vontade aqui, a Rádio Pinel está de portas abertas para falar desse assunto tão importante que é essa ponte aqui para São José do Norte, para Rio Grande e para toda a região. Obrigado. Muito obrigado, Alisson. E foi uma entrevista histórica, né? Fica registrado aqui, foi o maior tempo que eu tive, né, de uma emissora de rádio, né, para falar a respeito desse projeto. Foi o maior tempo. Né? E assim como nas audiências públicas, né? que a gente tem tempo bastante disponível aqui, né? Escrevemos hoje, né, uma data histórica, né, também desse espaço, né, que a Rádio Pinel deu, né, praticamente 2 horas de tempo para esclarecer, bem informar a população nesse projeto sério, de muita dedicação, de muito amor colocado aqui, né, para o bem de toda a nossa região litorânea, Rio Grande, São José do Norte, toda a nossa região litorânea e o estado do Rio Grande do Sul. Pô, te agradeço de coração e fico à disposição, né? Sempre que precisar de informações, né? É só ligar que a gente vai continuar agora informando esse andamento agora dos projetos executivos da ponte. Te agradeço de coração, né, por poder falar com a comunidade, informar bem a nossa comunidade. Obrigado, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Vamos seguindo então aqui para finalizar o nosso programa. A gente volta amanhã, terça-feira, com muito mais para você. Amanhã, terça, a gente tem uma entrevista aqui, além de música, claro. A gente vai conversar com o pessoal do Corpo de Bombeiros, né, para falar um pouquinho sobre os casos aí que vem ocorrendo. 2 casos já no último mês de carros que incendiaram aqui na cidade. A gente vai trazer aí qual a relação entre um e outro. Obrigado pela companhia, beijo no coração, até a próxima. Rádio Pinel, rádio que é louca por você. Obrigado, gente, até mais, tchau. Você quer perder naquelas medidas, melhorar a disposição e ainda cuidar de sua saúde? Não perca mais tempo, vem pra Academia Saúde.